9 em cada 10 lutadores vão dizer que se aprende mais na derrota do que na vitória, e por isso eles têm um cartel tão limpo. Um dia eles aprenderam a lição para nunca mais cair no mesmo erro. O curioso é que muitos atletas com cartéis incríveis sofreram derrotas surpreendentes durante suas carreiras contra nomes que, se você comparar o sucesso a longo prazo, ninguém acredita como isso aconteceu. No vídeo de hoje vamos lembrar de grandes nomes do MMA que, se você olhar com um pouco mais de atenção, vai descobrir que eles já caíram diante de rivais poucos expressivos. Resultados que na época não pareceram tão criminosos, mas que envelheceram tão mal que anos depois parecem inacreditáveis. Chegou a hora de recordar aqueles duelos que seriam vencidos pelo melhor lutador 9 entre 10 vezes, mas que naquele dia em específico a casa caiu. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão 10 das derrotas mais aleatórias no cartel de grandes lutadores. Número 10, Jon Jones. Essa aqui é talvez a derrota aleatória mais conhecida de todas. Jon Jones é, na opinião de muita gente, o maior lutador de MMA de todos os tempos. Ele foi o nome mais jovem a botar as mãos no cinturão do UFC, já bateu 9 ex-campeões do Ultimate e desde 2011 só entra no octógono em disputas de cinturão. São 17 disputas de título vencidas nos últimos 13 anos, anotando cinturões nos meio pesados e nos pesados, defendendo ambos os reinados. Acontece que, se você olhar com atenção o cartel de Jones, vai notar que ele tem uma derrota registrada. No dia 5 de dezembro de 2009, Jon Jones enfrentou Matt Hamill pelo The Ultimate Fighter 10 Finale. Depois de colocar o adversário para baixo, Jones fez chover cotovelada no rosto do rival. O problema é que na época eram proibidas as cotoveladas de 12 para as 6, as cotoveladas de cima para baixo. E ele desceu a lenha usando essa arma contra o Matt. E Steve Mazzagatti, aquele mesmo que o Careca adora. If you ever watch Mazzagatti ref a fight, he fucking stands there like this. I don't know what the fuck this guy's doing. Interrompeu a luta imediatamente e perguntou se o Hamill tava bem, mas esqueceu que o cara é surdo. Ah, vai tomar no c... Ele acabou decretando a derrota de Jones por desqualificação e o jovem garoto entrou em desespero. Quase 15 anos depois, em novembro de 2024, a cotovelada que rendeu a única derrota da carreira de Jones foi liberada na MMA Mundial. Como Dana White já fala há anos de reverter a derrota de Jones contra Hamill e a nova regra é um sinal de que isso é possível, o Jones pode voltar a ser invicto qualquer dia desses. E é por isso que ele fica na 10ª posição. E depois de Jones, o Hamill até venceu outros nomes expressivos, como Keith Jardim e Tito Ortiz, mas nunca chegou longe no MMA. Ele se aposentou em 2018. Número 9, Magomed Ankalaev. Ankalaev, ao menos até o momento, é o lutador menos condecorado dessa lista. No próximo dia 8 de março, direto de Las Vegas pelo UFC 313, ele terá a segunda chance pelo ouro. Na primeira, ele empatou com Ian Blachowicz numa luta horrorosa que terminou sem campeão. Agora, diante de Alex Poatan, ele terá uma nova oportunidade de botar as mãos no título dos meio pesados. Inclusive, para quem quiser fazer sua aposta, já temos odds lançadas na stake.bet.br que colocam Poatan pagando muito bem no duelo contra o russo. Lembrando que quando as odds foram lançadas, o Poatan largou como muito azarão. Agora as odds já estão um pouco mais parelhas. Então esse cenário pode mudar de novo. É melhor você garantir as odds agora mesmo. Basta usar o QR Code que está na tela ou o link na descrição e usar o código ENCARADA na hora de fazer o seu cadastro na stake. Assim você garante as odds de momento, participa da promoção de lucro dobrado que vai ser anunciada na semana da luta e ainda ajuda o canal Encarada. Cada código Encarada registrado no site da Mamãe Stake é uma ajuda enorme para o nosso trabalho. E aí, qual é o seu palpite? Mas falando sobre o russo, acontece que, independente do resultado, não é qualquer lutador que chega a 19-1 no topo da maior organização de MMA do planeta. E ele teria conseguido chegar invicto nessa condição se não tivesse piscado no último segundo do combate no UFC Londres, mas como se não existe, ele tomou no cu e depois de ter a luta nas mãos, acabou finalizado no último segundo do terceiro round contra Paul Craig. Foi a única derrota de Ankalaev até aqui, e se perder para Alex Poatan no UFC 313 será algo absolutamente aceitável, já que o brasileiro é o campeão da divisão. Número 8, Stipe Miocic. A história recente mostra que Stipe Miocic sofreu derrotas contra Jon Jones, Francis Ngannou e Daniel Cormier. Até aí tudo bem, ele já perdeu também para Júnior Cigano, são todos ex-campeões da categoria e não há vergonha nenhuma disso. Sua primeira derrota na MMA que foi a nota fora do tom. Stipe Miocic era 9-0 na MMA quando encarou Stefan Struve no Field TV 5. A girafa holandesa já tinha 5 derrotas na carreira, mas era muito mais experiente e já tinha quase 30 lutas no MMA. Na hora do combate, o arranha-céu simplesmente nocauteou o boxeador americano no segundo round. E Struve sempre foi conhecido pelo tamanho de pintor de teto de igreja. Ele é até hoje o lutador mais alto da história do UFC, com seus 2,13 metros, e se aposentou em 2020 devido a problemas de saúde. Com uma carreira pouco expressiva na divisão, ele nunca engrenou e colecionou altos e baixos, batendo alguns nomes e perdendo para os lutadores do topo. O que ninguém pode tirar desse homem é que ele pode bater no peito e dizer que nocauteou o maior peso pesado da história do UFC.
UFC. Número 7, Max Holloway. O abençoado é um dos lutadores mais empolgantes que já pisaram na face da terra, além de ter no currículo um reinado como campeão dos penas e inúmeros bônus de performance e nocaute da noite. O Max é, na minha opinião, o único campeão BMF legítimo porque conquistou o título da forma mais BMF possível e ninguém jamais será capaz de superar isso. Ponto. Outra coisa que é impressionante na carreira do Holloway é sua trajetória. São 26 vitórias contra os melhores lutadores do mundo e as únicas vezes em que ele perdeu foram contra lutadores de alto nível que acabaram cedo ou tarde campeões do UFC. Ilia Topuria, Alexander Volkanovski, Conor McGregor e Dustin Poirier. A única exceção é Dennis Bermudes. Em maio de 2013, pelo UFC 160 em Las Vegas, o Holloway foi emparelhado contra Dennis Bermudes e depois de 3 vitórias consecutivas no octógono, acabou derrotado na decisão dividida dos juízes. Depois de 3 rounds onde foi bem na trocação, mas acabava sempre colocado para baixo. Depois disso e do revés para Conor, o Max completou 14 vitórias consecutivas no peso pena e se tornou campeão da divisão entre 2017 e 2019. O Bermudes sempre oscilou na divisão, nunca chegou ao topo da categoria no UFC e se aposentou em 2019. Número 6, Amanda Nunes. Nenhuma outra lutadora tem um cartel tão incrível quanto o de Amanda Nunes no MMA. A brasileira foi a primeira e única mulher da história a deter 2 cinturões de forma simultânea no UFC e defendeu ambos. Ela tem no currículo vitórias contra os maiores nomes do MMA feminino. Pensa no nome aí e me fala, vai. Ronda Rousey, nocauteou. Chris Borg, nocauteou também. Valentina Shevchenko, ela venceu 2 vezes. Holly Holm, nocauteou. Miesha Tate finalizou. Foi uma trajetória tão espetacular que a brasileira tem um quadro enorme no escritório do Dana White. E exatamente por conta desse retrospecto histórico, é inacreditável imaginar que ela tem no cartel derrotas contra Cat Zingano e Alexis Davis. A leoa foi trucidada por Zingano e acabou nocauteada no terceiro round pelo UFC 178. Contra Alexis Davis, Nunes também foi nocauteada, mas na época atuava no Strike Force. Pra vocês terem uma ideia, o auge da carreira de Zingano foi a disputa de cinturão contra Ronda Rousey no UFC 184, onde ela não durou 14 segundos e acabou finalizada. A Davis durou um pouco mais, caiu diante de Ronda em 16 segundos. Com todo respeito às duas, mas é bizarro pensar que elas juntas têm 30 segundos em disputa de cinturão no UFC e tem no cartel nocaute contra Amanda Nunes. Como explicar a MMA, não é mesmo? Número 5, Alex Poatan. Como vocês podem reparar na lista, eu evitei colocar lutadores que perderam na estreia no MMA porque eu entendo que derrotas na primeira luta são algo aceitável. É difícil dizer que o cara escorregou no caminho logo no começo, que é sempre complicado, mas no caso de Alex Poatan, estamos falando de um cara que já tinha mais de 20 lutas no kickboxing, então alguma experiência ele já tinha. E se você considerar que depois da queda no início ele não perdeu mais até chegar ao cinturão do UFC, sua única derrota foi para um ex-campeão que ele já tinha vencido 3 vezes e ele ainda se tornou campeão de 2 categorias, defendendo o título dos meio pesados 3 vezes em 2024, é ainda mais inacreditável se você notar que ele já perdeu para Kemuel Otoni no MMA. Em outubro de 2015, no Jungle Fight 82 em São Paulo, Alex Poatan de bigodinho e tudo foi finalizado por Kemuel no terceiro round. Como falei, o que aconteceu na carreira do Poatan depois desse revés é história. Já Otoni continuou trabalhando no cenário nacional, acumulou 3 derrotas, fez sua última luta em maio de 2022 pelo Jungle, teve sua chance de lutar no Dana White Contender Series no ano passado, mas uma crise de ansiedade o fez nem subir no octógono, o que pode ter representado um adeus a qualquer outra chance de entrar no UFC no futuro. Número 4, José Aldo. Mais do que ser o dono do recorde de defesa de cinturão na categoria dos penas do UFC, José Aldo alcançou um feito histórico no MMA entre 2005 e 2015. O brasileiro completou uma década sem saber o que é derrota. A gente já sabe como essa resenha acabou. Um irlandês desgraçado derrubou o Aldo em 13 segundos e fez a festa em Las Vegas, se tornando o novo campeão da divisão. Mas antes disso, o Aldo reinou absoluto no peso pena, enfileirando nomes como Cub Swanson, Uriah Faber, Mark Hominick, Mike Brown, Chad Mendes, Frank Edgar, Zumbi Coreano, entre outros, só fera braba. Por isso foi curioso notar que até dezembro de 2015 o Aldo era 26-1 no MMA, tendo sofrido sua única derrota na carreira contra um lutador desconhecido do grande público, Luciano Azevedo. O Aldo tinha 18 anos e era 7-0 no MMA, mas acabou surpreendido e finalizado por Luciano via mata-leão no Jungle Fight 5 Amazonas. O brasileiro amargou ali a primeira derrota de sua carreira, que talvez tenha lhe ensinado o suficiente para mantê-lo no topo do esporte pelos próximos 10 anos. Especialista na luta de chão, Luciano se aposentou do MMA em 2014 com um cartel de 17-9 depois de aliar a carreira na luta com o trabalho na Polícia Militar, atuando até no Batalhão de Operações Especiais do Rio. Número 3, Demetrious Johnson.
Muitos fãs de MMA colocam Demetrius Johnson no top 5 de melhores lutadores da história. E não é à toa, o DJ foi o campeão mais dominante que o UFC já viu. Durante os 5 anos em que esteve no topo, Johnson anotou 11 defesas de cinturão consecutivas. Ele quebrou o recorde de Anderson Silva nos médios, que era de 10 vitórias seguidas em disputas de cinturão. Como vocês sabem, em 2018 o UFC conseguiu uma troca mais bizarra do que a feita pelos Mavis, trocando Luka Doncic pelo Anthony Davis do Los Angeles Lakers. Os caras simplesmente mandaram DJ pro One e trouxeram Ben Askren, que só serviu para afundar a cabeça no joelho do Jorge Masvidal e mais nada. Fato é que se você olhar pro cartel do DJ, vai reparar que ele só tem 4 derrotas na carreira, e 3 foram contra atletas renomados como Adriano Moraes, Henry Cejudo e Dominique Cruz, todos ex-campeões do UFC e do One. A derrota que destoa quando você avalia o legado deixado por Demetrius Johnson aconteceu em 2010. Em sua estreia no extinto WEC, o Johnson acabou derrotado na decisão dividida contra Brad Pickett. O Pickett foi um lutador mediano a carreira toda, nunca disputou um cinturão numa organização respeitada mundialmente e, apesar de empolgante, não chega aos pés do que o Johnson fez na carreira. Ainda assim, ele pode tirar essa onda, ele já bateu no DJ. Número 2, Matt Hughes. Quem conhece um pouco da história da categoria dos meio médios sabe que um de seus maiores campeões foi Matt Hughes. O americano foi durante anos um dos lutadores favoritos de Dana White e dominou a categoria até 77 quilos de 2001 a 2003. Não é como se ele não tivesse perdido nenhuma luta, pelo contrário, Hughes já perdeu 2 vezes para 3 lutadores. Só que 2 deles são ex-campeões, BJ Penn e Georges St-Pierre, o terceiro é Dennis Rodman. Vocês querem saber a diferença de BJ GSP para Rodman? Escreva Dennis Rodman no Google e clique na aba Imagens. Surpresa, desculpem por essa experiência comprometedora, acontece que esse cara é lembrado pelo traje escolhido para lutar no UFC 133. A cena deixou o presidente do UFC Dana White tão puto que o dirigente deu um bônus a Brian Ebersole por ter finalizado o Rodman e diminuído o tempo que aquela sunga ridícula roubou a cena na TV de quem comprou o pay-per-view. Só que apesar da vergonha que ele passou dentro do octógono parecendo um nadador apanhando de lutador, o Rodman tem no cartel 2 vitórias contra um dos maiores nomes da história do UFC. Em 98, pelo Extreme Challenge, o Dennis finalizou o Hughes com uma guilhotina em incríveis 17 segundos. Depois daquilo, o Matt encaçapou 18 bonecos em sequência até a revanche, mas por algum motivo ele fracassou de novo. Em dezembro de 2000, pelo UFC 29, a vitória veio por chave de braço em apenas 20 segundos e o Hughes teve que amargar para todo sempre 2 derrotas aleatórias contra o picareta da sunga azul. Número 1, Islam Makhachev. Antes mesmo do amigo chegar a uma disputa de cinturão no UFC, em meados de 2021, Khabib Nurmagomedov definiu Islam Makhachev como o melhor lutador peso por peso do mundo e que era questão de tempo até vermos a história sendo feita. Voilá, dito e feito, estamos em 2025 e Makhachev acumula 4 defesas de cinturão consecutivas como campeão dos leves. Nenhum outro atleta conseguiu alcançar esse feito na divisão e até por isso tem gente que já o coloca acima de Khabib como o melhor de todos os tempos na divisão. Eu até concordo que além do wrestling forte, o Islam tem uma trocação em pé melhor que a de Nurmagomedov, mas independente do lado que você tá, você tem que reconhecer a maior diferença entre os dois. Khabib se aposentou invicto com 29-0, enquanto o passe é 27-1, isso mesmo, o Islam tem uma derrota no cartel. E o único revés da trajetória do russo foi contra um brasileiro. Pelo UFC 192, em outubro de 2015, o Islam Makhachev fez a segunda luta no octógono contra Adriano Martins. Aos 23 anos de idade, com 12-0 no cartel, Makhachev aprendeu que não dá pra vacilar nesse jogo. Bastou uma entrada errada do russo pro brasileiro conectar uma bomba e nocauteá-lo imediatamente. A frustração de Islam com o resultado foi nítida, olha a carinha do Khabib também. Depois daquele dia, Makhachev nunca mais perdeu, já são 15 vitórias consecutivas e quase 9 anos de invencibilidade, enquanto Martins acabou dispensado pelo UFC 2 lutas depois, em 2017. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, qual derrota aleatória que faltou nessa lista, o que vocês acharam do nosso top 10, comenta aí. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.